Pessoas, depois de 300 milhões de anos, na verdade, depois de acho que 3, 4 anos, finalmente eu resolvi fazer a parte 3 desse lance aqui, né. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Autismo Pensante. Eu sou Ricardo, eu sou autista e no vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 3 do vídeo 50 fatos sobre mim. Eu sei que isso é totalmente 2015, eu sei, mas eu considero importante para quem quiser me conhecer mais, enfim, de alguma forma, né. Então, o 50 fatos sobre mim, né, para quem não sabe, é basicamente falar 50 fatos sobre a pessoa, só que para não ficar somente um vídeo e falar de maneira muito acelerada, muito rasa, eu resolvi fazer em partes de cada uma 5, né. Então vou falar hoje, seguindo a linha dos outros 2 últimos vídeos, que eu acho que tem playlist sobre isso, vou deixar aí no card inclusive, se eu tiver, 5 fatos, sim, simples. Caso você tenha gostado da temática do vídeo de hoje, aperta no botão de gostei para mostrar que gostou. Se você ainda não se inscrever no canal, não deixa para depois, porque eu sei que a galera esquece e fala: "Vou deixar para o final", ou "Vou ver outros vídeos do canal", e acaba esquecendo, o canal entra num limbo eterno de momentos sem lembranças e você nunca mais vai ver esse canal na vida, né. Então se inscreve no canal, eu falo, né, a temática do canal é principalmente de deficiência, mas também fala de outras identidades marginalizadas, muito passadas pelas temáticas, por exemplo, de modelo social da deficiência e materialismo histórico dialético, para não falar marxismo. Então, vamos falar sobre os 5 fatos sobre mim, fazendo parte desses 50 fatos sobre mim. Em primeiro lugar, né, eu gosto muito de jogos antigos, inclusive foi um hiperfoco por muitos anos da minha vida, né, de jogos antigos. Por que eu gosto de jogos antigos? Porque meio que remete à minha infância. Eu sei que tem um pouco, de relação com a questão de nostalgia, mas eu percebi que não é só nostalgia. Então, envolve desde jogos antigos mesmo, por exemplo, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation 1, originais ou mesmo os remakes, né, que às vezes acaba saindo um remake ou outro. Por exemplo, eu acabei jogando há algum tempo atrás o remake do Super Mario RPG, né, que saiu pro Nintendo Switch, mas também de gráficos, né, de uma estética que remeta a essa época, né, anos 1990 e começo dos anos 2000, né. Então eu gosto muito de jogos antigos, como eu falei, não só da parte da estética, né, mas também da questão musical, tanto que eu gosto muito de Vaporwave, se eu não me engano eu já falei isso, em um dos 2 vídeos, né, dos 50 fatos sobre mim, né, porque o Vaporwave ele pega muito dos elementos das décadas de 1980 e 90, mas também não só Vaporwave, eu gosto de chiptune, que é um outro tipo de música que remete a eletrônicos antigos, por exemplo. Então eu gosto muito dessa ambientação do chamado 16 bits, 32 bits e 64 bits, né. Quem manja, né, quem sabe mais sobre as gerações de videogames vai entender melhor, né, que são as gerações de Super Nintendo e Nintendo 64, PlayStation 1 e até um pouco do PlayStation 2, né, pra falar a verdade, né, mas não tanto, né, mas enfim. Eu gosto muito desses jogos antigos, porque também tem a questão do ser mais simples, né. Hoje em dia tem jogos atuais que eu gosto, mas tem, né, uma prática, na verdade, bem ruim, né, dos jogos mais atuais, que eles tentam ser muito complexos no sentido de ter muitas coisas para fazer, né. Não que o jogo tenha que ser linear, tipo, sei lá, os jogos antigos do Super Mario Bros, por exemplo, mas também acaba sendo muito esse lance de mundo aberto, com várias missões secundárias para fazer, isso acaba dispersando muito e acaba sendo só uma encheção de linguiça para o jogo, né, só para fazer valer a pena o preço do jogo para quem compra o jogo original, né, obviamente, né, mas isso aí é outro papo, mas é algo que eu gosto muito, né, até hoje eu jogo, inclusive eu tô jogando um dos jogos do The Sims pra Game Boy Advance. Sim, um
um social, né, um social game pra Game Boy Advance. E eu tô jogando, enfim, coisas da vida, né. E partindo dos jogos antigos, eu vou para o segundo fato, que é o meu jogo preferido, né, que é Final Fantasy VI, né. Eu sei que tem muita gente que gosta do Final Fantasy VII por causa do Cloud, da toda a temática da história, principalmente, da primeira metade do jogo, que é focado na questão dos rebeldes, né, que entre aspas, rebeldes, né, que estão querendo com que o planeta não morra de vez, né, porque tem toda uma máquina de recursos de extração da biodiversidade do planeta, e isso faz com que o planeta praticamente morra, assim. E a história do Cloud é justamente isso, né? Dele entrando, se eu não me engano, na Avalanche, que é o nome do grupo, né? Que fazem intervenções voltadas a impedir com que esse avanço do extrativismo aconteça, né? Eu sei que tem essa história, mas eu prefiro a história do Final Fantasy VI, porque foi a partir do Final Fantasy VI que o 7 é o 7, né? Porque até então o Final Fantasy, né, como série, até tinha algumas complexidades na história. O 4, principalmente, né, que tem a trama do Cécio, tem uma certa complexidade, mas não muito profundo e não tinha muita questão política, né. Então, justamente o Final Fantasy VI coloca essa questão política como, basicamente a temática central por boa parte da história, né. Então tem essa história que é muito boa em relação ao jogo e à própria série Final Fantasy, né. Pra quem não sabe, Final Fantasy é uma série, uma franquia de jogos de RPG, em grande maioria é RPG de turno, que basicamente é uma das franquias mais famosas do mundo, se não uma das maiores, principalmente do RPG, né, em geral, né, não contando só RPGs e tudo. Então, assim, o Final Fantasy VI, ele pega muito o plot, né, ou seja, a história, pano de fundo muito voltado à Segunda Guerra Mundial. Obviamente não tá com esse nome de Segunda Guerra Mundial, mas com certeza foi uma inspiração bastante explícita, né, porque tem várias analogias à Segunda Guerra, especialmente para a Alemanha nazi, principalmente na figura do Kefka, mas não do Kefka somente, mas também do próprio caso imperador. Eu não lembro qual é a terminologia que eles usaram, mas tem toda essa questão do império, o império de Gestahl, que vai atrás de Espers, né, que são figuras mágicas que dão poderes para os usuários que dominarem, entre aspas, essas criaturas. Então tem toda essa questão bélica, mas misturando a parte tecnológica, né, no sentido tecnológico Segunda Guerra Mundial, com a questão da magia, que é algo mais, entre aspas, lúdico, né. Então tem toda essa questão que me fez gostar muito do jogo, inclusive na época que eu comecei a gostar muito do jogo e considerar como o meu preferido, eu nem me importava muito com política, né. Então, meio que, entre aspas, né, em partes, dá pra dizer que os jogos antigos, na ponta, me fizeram me interessar por política, né. Então, eu gosto muito do Final Fantasy VI por causa disso. Agora, a minha terceira questão, né, meu terceiro fato sobre mim é que, para quem gosta, né, da teoria das personalidades, né, aquele site 16 Personalities, né, que é o 16 personalidades, a minha personalidade é INTJ, que é o famoso arquiteto, né. Pra quem não sabe, esse site, na verdade, é um site só de teste mesmo, que vai encaixando em cada personalidade, mas ele é baseado nesse estudo, por assim dizer, que de acordo com as suas características, né, comportamentais, você é encaixado em uma personalidade predominante. Existem, como o próprio site indica, 16 personalidades, divididos, se eu não me engano, em 4 quadrantes. Cada tipo, né, de conjunto de personalidades tem uma personalidade predominante. Por exemplo, no arquiteto, ele divide com outras 3 personalidades, mas que todas essas 4 têm características em comum, que são
pessoas geralmente mais analíticas, por exemplo. Então, o arquiteto é uma pessoa muito analítica, geralmente mais nacional, que, de acordo com o próprio site, não é tão comum de existir, né? Então, o próprio site coloca como uma personalidade bastante incomum em comparação com outras personalidades existentes. Então, para quem tem essa curiosidade, né, a minha personalidade, novamente falando, é INTJ Arquiteto. Então, é só vocês entrarem no site, acredito que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, para vocês verem mais ou menos como eu sou. Obviamente, isso não significa que eu sou 100% arquiteto, isso não existe, como eu falei agora há pouco. São características de personalidade predominantes, mas isso não significa que eu não possa ter características de outras personalidades. Também não vou entrar no aspecto se é científico ou não. Eu particularmente considero isso como científico, porque quem fala que não é, na verdade, parte de alguns pontos de partida, né? Por exemplo, achar que a pessoa por exemplo, é arquiteto, é só arquiteto, não tem mais nada de outra característica e usa isso, por exemplo, para bater, chamando de pseudociência, mas enfim, né? Coisas da vida, né? Agora, o meu quarto fato sobre mim é a questão do diagnóstico do espectro autista, né? Eu já devo ter falado isso em outros vídeos, mas para quem quiser, né, saber aqui, eu fui diagnosticado e posteriormente laudado como pessoa dentro do espectro autista já tardiamente. Eu já fui diagnosticado na infância mesmo com o espectro dentro do espectro autista, porém era uma profissional da psicologia, né? Era uma psicóloga. E como a gente bem sabe, né, caso você não saiba, tá sabendo agora, pessoas que têm como profissão a psicologia não podem laudar, porque isso, infelizmente, é atribuição de profissionais da medicina. Então, isso gerou muitas dificuldades para conseguir o laudo, né? Então, durante a minha vida, passei por diversos profissionais, principalmente psiquiatras, né? Que, em tese, entre aspas, são especialistas nisso, são médicos especialistas na área da psique humana, por exemplo. Só que já fui diagnosticado com várias coisas, né? Vários diagnósticos errados, principalmente o diagnóstico de esquizofrenia paranoide, né? Assim, para quem entende minimamente sobre a questão dos clusters, né, que são os grupos cerebrais, por assim dizer, entre aspas, não precisa nem ser da área da medicina para saber disso, é só ler sobre um pouco. Você vai entender que o cluster do espectro autista é diferente do cluster da esquizofrenia, porque um é transtorno do desenvolvimento, que é diferente desse transtorno, por exemplo, transtorno esquizoide ou qualquer outro nome assim que deem para isso. Que o primeiro é voltado à questão da socialização, né, da dificuldade de socializar, de se comunicar e de ter comportamentos ditos restritivos e repetitivos, e a esquizofrenia, de modo geral, é em relação a pensamentos intrusivos no sentido de perseguição, de ouvir vozes, por exemplo, que não tem nada a ver com o espectro autista, né? Mesmo que até hoje tenha pessoas que dizem que, nossa, é tão difícil diagnosticar uma pessoa autista, tão difícil diferenciar de uma esquizofrenia, por exemplo. Tem profissional ruim para tudo hoje em dia, né? Até dentro da psiquiatria, principalmente. Esse é o quarto fato sobre mim. E o quinto e último fato sobre mim, bem simples, é que eu odeio exatas, sempre odiei, continuo odiando e acredito eu continuarei odiando, mas já tive que passar por situações onde eu tive que lidar com essa área de exatas, nem que seja em um grau menor. Por exemplo, quando eu estava na minha graduação em comunicação social, por mais que a graduação seja de comunicação social, então tem tópicos, tem matérias voltadas a marketing, a questão de psicologia do consumidor, por exemplo, você acaba se deparando com uma matéria ou outra voltada a exatas. Por exemplo, a matéria de estatística, né? Eu tive estatística 1 e 2 na grade da graduação, né? E também tive 3 matérias de finanças, finanças 1, 2 e 3. E essa especialmente, esse tópico de finanças foi quase o motivo de eu não conseguir terminar
a minha graduação no tempo convencional. Então, assim, chegou um momento que, assim, era na mão de Deus e vai, assim, não só eu, mas os meus amigos que estavam fazendo a graduação junto comigo, a gente estava nessa. Em Finanças 2 eu fiquei de DP, né, que é dependência no caso, que é o nome da sigla. Aí chegou no outro semestre, eu refiz a Finanças 2, passei com muita dificuldade para ir depois fazer Finanças 3, né? Porque não faz sentido você pegar DP em Finanças 2 e querer fazer Finanças 3, né? Enfim, né? Mas tem gente que faz isso, né? Com qualquer matéria, assim, em que tem continuação, assim. Mas, enfim. E eu cheguei em Finanças 3 no 10º semestre, né? Que é o último semestre da graduação. Sim, a graduação foi 5 anos, 10 semestres. Sim, foi arriscado pra caramba. Só tinha uma chance, basicamente, de terminar a faculdade, né? A graduação no tempo convencional, né? No tempo regular, que é 5 anos. E eu consegui. Sabe quando você, para quem estuda em algumas instituições de ensino superior, pode se deparar com um sistema de notas assim, né? O sistema de notas, por exemplo, a média é 5, mas se você chegar a 4,75 na média, o sistema arredonda para cima, né? Que no caso é 5, aí você passa. No meu caso foi isso. Só que em vez de média 5, é média 7. Então, para não falar que eu tinha que tirar a média 7, tinha que tirar 6,75 para arredondar para cima. E assim passar. E assim, gente, não que eu já não tenha experienciado esse tipo de situação durante a graduação com outras matérias, mas com Finanças 3 é um buraco um pouquinho mais embaixo, é mais difícil, assim, final de curso. Eu já tinha terminado o meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, já tinha entregado, já tinha apresentado esse diário desse trabalho, e só faltava esse raio dessa nota de Finanças 3, e eu passei porque a professora era muito bonzinha. Não lembro o nome da professora, desculpa aí, professora, mas eu tive, assim, ela viu que a gente estava com muita dificuldade, ela resolveu passar um trabalho final, assim, para a gente, né, fazer, que é basicamente responder as perguntas, né, fazer as contas, os cálculos, e foi um inferno, obviamente, assim como as 2 primeiras finanças. Eu, particularmente, já estava com uma nota bem ruim, porque na graduação que eu fiz, né, na faculdade que eu fiz, que é Exanc, que é Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação, que é o nome por extenso. Quando a matéria tem 3 partes, por exemplo, finanças tem finanças 1, 2 e 3, marketing eu tive até o 4. Então, a partir de 3, no terceiro, ou no caso de marketing, que foi o 4, então é a última matéria do eixo, né, por assim dizer, a gente tem uma prova, né, porque geralmente tem a P1 e a P2, né, que é a prova 1 e prova 2, para depois se misturar, né, ser contabilizado junto com, de repente, lições de casa, ou mesmo trabalho final, para a partir disso ter a média da matéria. No caso do último semestre desse eixo de matéria, no caso de Finanças 3, a gente tem uma prova chamada de prova-eixo, né? Então, em vez de ser a prova 1 e prova 2, prova-eixo e P2. E o que que tem nesse diacho de prova-eixo, né? O pessoal pensa, ué, mas como assim? Mas não é a P1? Não é prova 1 também? Sim, mas não só. É o conteúdo de todo o eixo da matéria. Vou dar o exemplo do marketing. Marketing 4 tem prova-eixo. Vai abranger o conteúdo de marketing do 1 até o 4. Marketing 1, 2, 3 e 4. Agora, vocês já devem ter pensado, prova-eixo de finanças. A gente tá em Finanças 3. Pelo amor. Eita, sim! Prova eixo de finanças. Tem conteúdo de finanças 1, 2 e 3. Obviamente, eu me dei mal? Com certeza, gente. Nem preciso dizer, assim. Está muito óbvio. Então, eu já tava uma nota muito ruim e eu me salvei esse trabalho final. Para chegar em 6,75, assim, raspando assim raspando a bundinha, sabe? O fogo, o do inferno. Então foi isso que me fez passar em Finanças 3 e, consequentemente, terminar a graduação no tempo convencional. Então, essa é só uma das minhas experiências horríveis com a área de exatas. E eu evito ao máximo pisar em exatas. Hoje eu estou na área da tecnologia da informação, obviamente contra a minha vontade, porque eu queria continuar no marketing, mas ainda dá para atuar em algumas coisas que não estão
necessariamente na área de exatas. Tem áreas dentro da área da TI, né, que é a tecnologia da informação, que não lidam diretamente com isso, com a parte de ciências exatas. Mas eu estou fugindo como o diabo foge da cruz. E é isso, né? O meu quinto fato sobre mim. E pelo que vocês podem perceber, eu me prolonguei muito porque realmente o tópico de exatas é um tópico. Caso você tenha chegado até o final, comente o que você achou de algum fato específico que eu coloquei aqui. E se você não tiver nada para comentar, coloque a palavra exatas no comentário. Eu vou saber que você acompanha o canal. Sim, você mesmo, você acompanha o canal só porque você colocou a palavra exatas. Então eu vou saber que você é de verdade. E quem fala que é fã, fala que acompanha, adora meu trabalho, mas não chega, assiste o vídeo e não comenta, eu sei que é mentira, que é revisionismo. Então é isso. Aproveita, caso você ainda não se inscrever no canal, se inscreva logo, antes que você não veja mais esse canal na sua vida. E caso você queira contribuir de maneira mais substancial, é aquilo que eu falo sempre. Você tem duas opções: Pix da alegria, o Pix do amor, né, para autismopensante@gmail.com, onde você pode contribuir de forma pontual com qualquer valor. Pode ser centavos, pode ser R$ 1, pode ser R$ 10, pode ser R$ 10.000, se você quiser. E você tem a opção também, caso você queira contribuir de forma mais recorrente, né, ou seja, contínua, você pode ter a opção de usar o apoia.se/autismopensante, a plataforma do Apoia-se, que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode colocar esse apoio financeiro de forma mensal, assim. Então você pode tirar o momento que você quiser seu apoio, mas se você quiser deixar lá um valor mínimo que não prejudique no seu orçamento da sua família ou qualquer coisa assim. Então é isso, a gente se vê na próxima. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, dependendo de qual horário você está assistindo isso. E a gente se vê na próxima. E até a próxima. Tchau!